Queridos irmãos, graça e paz. Bom nós estarmos num dia um tanto quanto atípico, não é rotina nossa, nós estarmos aqui reunidos no sábado à noite. Para os jovens nem tanto, porque é o dia que os jovens costumeiramente se reúnem, mas para nós adultos, há algumas excepcionalidades. Nesse período de eleição, sempre é uma dessas excepcionalidades, né? Quando nós temos a impossibilidade de nos reunirmos no domingo à noite, em virtude das comemorações, e a gente antecipa o nosso culto dominical para o sábado à noite, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é adorar ao Senhor, bendizer o seu nome, exaltar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Queridos, nós queremos convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Miguel, solte um pouco mais de retorno para mim, abra um pouquinho o agudo, pode abrir o volume bem do retorno aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler todo o capítulo, queridos irmãos. Meu intento hoje à noite é fechar um pouco daquilo que nós trabalhamos no domingo passado. Nós pensamos um pouco domingo passado sobre esgotamento, ou a palavra que nós citamos aqui como bornê ou bornor, não é? Enfim, a pronúncia exata da palavra, mas essa síndrome, esse problema que tem alcançado, que tem afetado inúmeras pessoas, tanto pessoas que professam a fé verdadeira, como não, como atinge pessoas de idade mais avançada, como jovens, adolescentes, até crianças, como atinge homens e mulheres. E aí a gente, para simplificar e facilitar a nossa memorização, nós temos refletido e pensado sobre o esgotamento, aquela sensação de apatia, de desinteresse, de desânimo, de não sentir estimulado a fazer absolutamente nada. É aquele momento na vida do ser humano em que ele chegou a um nível de esgotamento físico, mental, emocional e até mesmo espiritual. E a gente pensou um pouquinho sobre isso na semana passada, destacando, ou melhor dizendo, no início dessa semana, no domingo passado, enfatizando e citando quando o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 31, nos trouxe aquela informação que aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, esses correm e não se cansam, esses caminham e não se cansam, esses renovam as suas forças, esses voam como águias. Então, a necessidade, queridos, de nós combatermos esse mal em nossa vida, porque ele traz consequências trágicas, sofríveis para o nosso caminhar. E como eu disse, não atinge apenas aqueles que não professam a fé cristã, a fé evangélica. Atinge também aqueles que professam a fé verdadeira. Por essa razão, nós devemos estar atentos, alertas quanto a essa situação e, naturalmente, buscar, à luz da Escritura, o combate para vencer, para enfrentar esse mal que afeta e que atinge tanta gente. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 4, vamos ler esse texto do apóstolo Paulo, e ele nos diz o seguinte:
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja, aliás, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos irmãos. Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, invocando a iluminação do Teu Espírito, pois sem ela é inútil todo o nosso trabalho, todo o nosso labor. Se o Senhor não nos edificar, se o Senhor não nos iluminar, se o Senhor não nos abençoar nesta noite, se o Senhor não desvendar os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei, inútil é o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho, o nosso labor, o nosso estudo. Por isso, dá-nos que sejamos iluminados pelo Senhor e que saiamos daqui maravilhados, não com homens, não com discursos, mas com a Tua palavra, com o refrigério, com o alento, com a paz, com a quietude que só ela produz em nossos corações. Faz isso, Senhor, para o louvor da Tua glória, por amor de Cristo, Teu Filho, que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, nós podemos nessa noite pensar sobre as más e boas notícias sobre o esgotamento. Na semana passada, com base em Efésios capítulo de número 3,
E em Isaías, capítulo de número 40, especialmente o último versículo 31, nós fizemos referência às bênçãos e dádivas que, pelo fato de estarmos esgotados, deixamos de usufruí-las, deixamos de desfrutá-las. E aí, naturalmente, é necessário que a gente lute, combata com a graça, com o auxílio, com o poder de Deus, este mal, de modo que nós vençamos e também usufruamos das suas dádivas ou das bênçãos que o Senhor tem reservado para os seus filhos. Porque Deus, queridos, tem nos prometido e nos reservado não uma vida medíocre, mesquinha, limitada, mas uma vida abundante. Essa é a promessa de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A vida que Jesus nos oferece não é uma vida medíocre. A vida que Jesus nos oferece é uma vida abundante, é uma vida superlativa, de modo que nós devemos enfrentar o esgotamento e desfrutar das bênçãos que o Senhor tem reservado para todos os seus filhos. Com base nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero acrescentar algumas coisas que acontecem negativamente na vida daquelas pessoas que muitas vezes enfrentam e passam pelo esgotamento. E aí nós poderíamos dizer que pessoas esgotadas, elas começam a praticar pelo menos algumas coisas prejudiciais, ruins, nocivas em sua vida. A primeira que Paulo nos diz aqui é que pessoas que desfalecem começam a aprovar e a aceitar várias coisas vergonhosas. Observem o versículo de número 2, quando o apóstolo Paulo diz no verso 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Paulo está mencionando no versículo de número 1 a importante afirmação de que não desfaleceu. E não desfalecendo, naturalmente, ele não aprova, não aceita as coisas vergonhosas. Em contrapartida, pessoas que desfalecem, pessoas que estão esgotadas, elas começam a aprovar e a aceitar coisas que outrora talvez até julgassem vergonhosas e são, mas que em virtude da sua apatia, indiferença, cansaço, esgotamento, desencorajamento, desmotivação, frieza, naturalmente agora começam a aceitar e a aprovar. Segundo, Paulo diz que pessoas que desfalecem começam a andar com astúcia. Olha o que diz o versículo de número 2 ainda. Paulo disse, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia, queridos irmãos, traz a ideia aqui de fingimento. É aquela pessoa que finge ser o que não é. É aquela pessoa que pode mentir e enganar e que naturalmente ela se torna egoísta em todos os seus pensamentos e atos. A astúcia, a pessoa anda dessa maneira. Terceiro, Paulo diz que pessoas que desfalecem começam a aprovar e aceitar coisas que outrora viam como vergonhosas, andam de forma
astuta e agora também adulteram a palavra de Deus. Versículo de número 2 ainda. Nem adulterando a palavra de Deus. O que é que significa, queridos irmãos, adulterar a palavra de Deus? Significa enfraquecer e corromper algo pelo acréscimo de impurezas. Significa enfraquecer e corromper algo pelo acréscimo de impurezas. Ou seja, pessoas esgotadas às vezes querem a Bíblia e mais alguma coisa, ou o contrário. Elas enfraquecem a palavra de Deus, acrescentando-lhes suas próprias opiniões e de outras pessoas. Nós chegamos então ao quarto ato daquelas pessoas que estão desfalecidas. Elas começam a buscar elas começam a buscar somente seus próprios desejos no lugar daquilo que Deus deseja. São pessoas que querem viver e realizar tudo aquilo que para elas é algo normal e aceitável, mas por outro lado, elas perdem o prazer, o deleite e começam a negligenciar aquelas práticas que exigem de uma certa maneira rigor, disciplina, sacrifício, mas que são práticas e comportamentos e hábitos abençoadores, fortalecedores para a vida cristã, como por exemplo orar, ler a Bíblia, ir à igreja. São pessoas que não sentem mais o desejo de fazer essas práticas. Essas práticas são indiferentes, são dispensáveis, não importantes e necessárias. Ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja, congregar, se envolver no reino de Deus, no trabalho do Senhor e, consequentemente, obedecer ao Senhor não é algo mais importante. Mas Paulo acrescenta e nos mostra ainda, queridos irmãos, nesse capítulo de número 4 de 2 Coríntios, que as pessoas desfalecidas começam a agir dessa forma, começam a provar coisas vergonhosas, começam a andar com astúcia, começam a desobedecer ou a pensar apenas em si mesmo e não na obediência e na vontade à lei do Senhor. Essas pessoas adulteram a palavra de Deus, ou seja, acrescem alguma coisa, acrescentam alguma coisa, ou reformula o conceito estabelecido pela palavra de Deus com suas próprias opiniões ou opiniões de outras pessoas. Mas no capítulo 4 ainda, Paulo nos mostra que pessoas esgotadas, elas não apenas fazem estas coisas, mas elas param de fazer outras coisas. E quais são as coisas que pessoas esgotadas param de fazer? Primeiro, param de crer na palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 13 do capítulo que nós estamos a analisar. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Pessoas esgotadas, desfalecidas, começam a questionar a verdade da palavra de Deus. Ora, se no versículo de número 2, Paulo diz que estas pessoas adulteram a palavra de Deus, mudam e querem transformar, ou na linguagem mais contemporânea e recente, querem atualizar a palavra de Deus, é evidente que agora estas pessoas também deixam de crer na palavra de Deus ou começam a questionar a verdade
de Deus. E como resultado, também deixam de pregar esta palavra e de viver como servos de Deus. Eu ouvi, bem recentemente, um relato de um colega pastor e de um colega presbítero, fazendo referência a alguém que até bem pouco tempo atrás estava envolvido no trabalho congregacional de uma igreja, incorporando a equipe de louvor, de música de uma igreja, mas que começou a questionar a autoridade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, de modo que hoje essa pessoa faz referência a que aqueles que frequentam a igreja, que congregam, que servem ao Senhor, são coitados, iludidos, enganados, porque não há necessidade de vida congregacional, de vinculação a uma igreja, de sujeição a uma liderança eclesiástica. É isso que Paulo está nos mostrando, queridos. Pessoas esgotadas, que adulteram a palavra de Deus, que querem dar essa atualizada na palavra de Deus. Essas pessoas começam a questionar a autoridade da palavra, não mais pregam esta palavra, consequentemente não mais pregam ao Cristo que essa palavra nos ensina e nos mostra, e também começam a viver de forma que não são caracterizadas como servos de Deus. Observe um versículo de número 5, quando Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Deixam de pregar a palavra, deixam de pregar o Cristo, que é o centro dessa palavra, e deixam de entender que são apenas servos no reino de Deus. Pessoas esgotadas também param de pensar biblicamente sobre suas provações e dificuldades. O versículo de número 7 ao 9, queridos, é muito elucidativo nesse sentido, porque Paulo diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a maneira como Paulo enxerga o sofrimento, as lutas, as dificuldades, as perseguições, as tribulações, entendendo tudo isso que acontece na sua vida à luz da soberania de Deus, do amparo, do cuidado, da proteção, da provisão de Deus. E em vez de desespero, de desânimo, em vez de angústia profunda, Paulo diz aí: atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Pessoas angustiadas ou pessoas desfalecidas, esgotadas, elas param também de fazer o bem. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 13, Paulo faz um alerta àqueles que podem vir a desfalecer. E Paulo então diz: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Em vez de revolta, em vez de indignação, fruto do esgotamento, quando contemplamos o bem feito a outrem,
Não nos sentimos desestimulados, encolhendo a mão, fechando o bolso, travando a nossa boca para não promovermos o bem de outras pessoas. Pelo contrário, Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem. Hoje nós estivemos em Catimbau, no Vale do Catimbau, numa reunião extraordinária do nosso presbitério, e deliberávamos sobre uma situação onde eu dizia: queridos, façamos o bem. Se porventura errarmos, que cometamos o erro pelo excesso de graça, de misericórdia, de compaixão, e não o contrário. Porque Deus, de uma maneira ou de outra, Ele nos abençoará, Ele suprirá as nossas necessidades. Mas não nos cansemos de fazer o bem. Pessoas desmotivadas, pessoas esgotadas, pessoas que desfaleceram, elas tendem a deixar de fazer o bem, de ajudar outras pessoas, de servir a outras pessoas, vivem uma vida focada, concentrada em si mesmo. Tornam-se murmuradoras, intrometidas na vida dos outros. Não nos cansemos de fazer o bem. Queridos, esse é o lado negativo do esgotamento. Essas são as atitudes, são os procedimentos que aqueles que estão desfalecidos ou desfalecendo podem cometer. E eu quero enfatizar que isso é possível acontecer na minha vida e na sua vida. Por isso, humildade e quebrantamento para que nós não nos sintamos super crentes, super pessoas. Pelo contrário, dependamos a cada dia mais do Senhor, para que o que disse lá o profeta Isaías: os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é interessante que, quando nós pensamos nas boas notícias sobre o esgotamento, nós devemos pensar que a Escritura, ela não trata apenas desse lado negativo do esgotamento, do desfalecer. A Bíblia também está repleta de notícias boas e que nos ensinam a evitar e vencer o esgotamento espiritual. As más notícias são que podemos experimentar o esgotamento, mas as boas notícias são que esse problema pode ser vencido e pode ser evitado. Paulo enfatiza aí no versículo de número 1 do capítulo 4 de 2 Coríntios, se os irmãos continuarem com seu texto aberto, e lá na frente no versículo de número 16, a mesma expressão. Percebam no versículo de número 1, a parte final. O que é que diz Paulo? Ou na íntegra, vamos ler juntos? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Paulo enfrentou aqui, queridos irmãos, o esgotamento, e ele enfrentou vencendo-o. E é essa mensagem que Paulo quer que entendamos também, para que nós evitemos e vençamos o esgotamento. Agora é interessante a gente fazer algumas considerações, especialmente olhando para quem pronunciou essas palavras. Primeiro,
Quem pronunciou essas palavras não foi um recém-convertido. Foi um homem experiente e experimentado na fé. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, Paulo já tem aqui, queridos irmãos, aproximadamente 20 anos de convertido. 20 anos. A gente poderia dizer, era um velho convertido. Quando a gente faz esse contraponto, é porque na nossa mente é comum e razoável que novos convertidos, eles vivam empolgados, fascinados com a vida cristã. Eu citei aqui recentemente que nessas minhas idas e vindas a Sousa, tive o contato com uma pessoa que se converteu recentemente. E às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa, eu fiquei assim, claro, referindo ou atencioso em relação ao conteúdo do que se falava. Mas algo que me chamou a atenção, além do conteúdo, era a empolgação, o brilho nos olhos, da pessoa não se conter e querer falar para quem estava perto dela o que Cristo fez na vida dela. E eu refletindo sobre isso, e ficava a pensar, que coisa linda, é o primeiro amor, é essa empolgação, essa fascinação pelo Evangelho, pela vida cristã, por Cristo, por partilhar para outras pessoas, por querer ajudar outras pessoas. Mas parece-nos que o tempo vai passando, e quando conversamos 10, 15, 20, 30 anos depois da nossa conversão, a nossa vida é um lamento, é um chororô só. Parece-nos que as circunstâncias azedam e tornam o coração amargo. E quando eu observo, queridos irmãos, para Paulo dizendo estas palavras, não desanimamos, não desfalecemos, não cansemos de fazer o bem. Eu fico a pensar sobre um homem com aproximadamente 20 anos de convertidos. E não estava desanimado com a vida cristã. E não estava desencorajado. E não estava desalentado. E não estava esgotado. Pelo contrário, extremamente motivado em fazer e servir a Cristo Jesus. Quando nós pensamos sobre Paulo, nós devemos lembrar que essa declaração, não desfalecemos, era algo muito significativo. E significativo, queridos, porque Paulo sofreu muitas perseguições durante todo o seu ministério. Aqui mesmo, na segunda carta aos Coríntios, lá adiante do capítulo 9, Paulo vai fazer uma descrição de tudo que ele passou, de todo o sofrimento, de toda dor, de toda angústia, de toda hostilidade que ele foi objeto. Esse homem tinha tudo para escrever uma carta azeda, amarga, desanimada, desmotivada, mas ele não faz isso, por quê? Porque ele não desfaleceu, ele não desanimou diante das dificuldades e lutas inerentes ao seu ministério. Quando pensamos sobre essas palavras, além de nos recordarmos que Paulo era um crente de 20 anos, além de lembrarmos de todas as lutas, dificuldades que ele enfrentou e passou, devemos nos lembrar que Paulo não era um super-homem, que Paulo não era alguém desprovido de sentimentos, de emoções. Pelo contrário,
Paulo foi alguém que experimentou fraqueza física e era alguém muito sensível do ponto de vista emocional. Porque nós tendemos a pensar, quando falamos sobre esgotamento, na questão da essência, da natureza daquela pessoa, do temperamento, do jeito de ser daquela pessoa, um pouco mais forte e corajoso, destemido, outro mais medroso, mais temeroso das circunstâncias e da vida. Paulo era alguém emotivo. Paulo era alguém fraco do ponto de vista físico. Mas disse: não desfalecemos, não desanimamos. E a quarta questão aqui sobre a palavra de Paulo, queridos irmãos, é que Paulo não disse simplesmente: eu não desfaleço. O que é que Paulo diz? Não desfalecemos, não desanimamos. Aqui está oculto o nós. Nós quem? Provavelmente Paulo está fazendo uma referência àqueles que estavam no seu entorno e que ele vai fazer citação na própria carta a 2 Coríntios. Companheiros, pessoas que estavam ali ao seu lado, pessoas amigos que estavam lidando também com o ministério, Timóteo, Silas, Lucas. Personagens que Paulo faz referência aqui em 2 Coríntios, que Paulo faz referência lá em Filipenses, que Paulo faz referência lá em Colossenses. Paulo estava dizendo: não apenas eu, nós que estamos envolvidos aqui no reino, na obra de Deus, no trabalho do Senhor, não desfalecemos, não desanimamos. Era uma coletividade que estava ali juntamente com Paulo e não apenas ele. E, queridos, o que Paulo faz então para vencer e para evitar o esgotamento em sua vida? É importante que a gente tenha em vista que essa palavra foi dita por alguém experimentado na fé, foi dita por alguém que conhecia dificuldades, foi dita por alguém que tinha uma personalidade emotiva, e foi dita por alguém que não vivia isoladamente, mas alguém que tinha um contexto coletivo de outras pessoas enfrentando lutas e problemas semelhantes aos dele. Que Paulo então nos mostra, queridos irmãos? Paulo nos revela que o segredo para não desfalecer é uma profunda, permanente e contínua renovação espiritual. Não há outra maneira de nós vencermos o esgotamento, a apatia, a indiferença, o desânimo, até mesmo, como disse domingo passado, a paralisia, se nós não nos renovarmos espiritualmente. E aí Paulo nos mostra que há duas maneiras dessa renovação acontecer. A primeira, ela se dá no momento da nossa salvação, no momento da nossa conversão. O homem é renovado, o homem é mudado, o homem é transformado. As expressões que Paulo utiliza em suas cartas para se referir ao novo nascimento ou a pessoa regenerada, a pessoa transformada, é a ideia, queridos irmãos, de uma mudança radical, total, que muda absolutamente tudo. Quando eu fiz referência aqui, quando estávamos expondo a carta aos Colossenses, eu citava para os irmãos que a vida cristã ou a união com Cristo nos dá uma cosmovisão nova, diferente.
nos dá uma maneira de enxergar o mundo e a vida e a existência totalmente diferente. Porque sem Cristo, a maneira como a pessoa enxerga o mundo, enxerga a existência, é uma. Com Cristo é totalmente diferente. É por essa razão que Paulo, mesmo frente aos sofrimentos, mesmo frente às dificuldades, Paulo enxergava isso à luz da Bíblia, à luz da soberania de Deus. E em vez de revolta, murmuração, azedume, amargor na sua vida, no seu interior, Paulo dizia: eu posso estar até perseguido, eu posso estar até atribulado, eu posso estar até sendo hostilizado, mas Deus está comigo, Deus está me amparando, Deus está me fortalecendo, Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, e através da minha vida, através da dor e do sofrimento. Romanos 8:28, que nós citamos com frequência e sabemos de cor, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a renovação do homem interior pela salvação é o fundamento necessário para qualquer outra obra do Espírito em nós. Só aqueles que são novas criaturas, que creem em Cristo Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, somente estes experimentam uma renovação inicial, uma transformação radical, uma mudança absoluta e total e posteriormente, uma mudança gradativa, uma mudança permanente. Mas há uma outra forma, mas há uma outra maneira de nós lidarmos com a renovação ou com o vencer e enfrentar o esgotamento, que é pensar e pensar corretamente. Olhe, queridos irmãos, o que diz aí o versículo de número 16 do capítulo 4. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é que Paulo está dizendo aqui com dia em dia? Dia após dia indica que a renovação é um processo contínuo e que requer esforço contínuo. Lembre-se disso. A renovação é um processo contínuo e requer um esforço contínuo. E a metáfora ou a comparação que nós podemos utilizar aqui é o próprio cuidado com a nossa vida física. Um atleta, para ele se manter em boa forma, ele precisa continuamente, permanentemente estar cuidando. Quem acompanha um pouquinho o futebol sabe que no início do ano há um período chamado de pré-temporada. O que é a pré-temporada? Os jogadores, os atletas foram liberados em meados de dezembro para férias. E aí, uma série de alimentação, de exercícios que deveriam ser feitos, que não são feitos, não são observados. Uma negligência quanto àquele estilo de vida. E quando eles retornam das férias no início do ano, os clubes fazem a pré-temporada, para que o atleta volte à forma que ele tinha em meados de dezembro, quando ele foi liberado das férias. E se ele não observar e não cumprir a dieta, o rigor alimentar, de exercício, de atividades, a tendência é que ele volte a engordar, saia de forma, não tenha condicionamento físico para lidar com a sua profissão. Ora, se com o nosso físico, com o nosso corpo é assim,
Porque com a nossa espiritualidade, com a nossa piedade não é assim. Porque nós não devotamos à nossa vida espiritual o mesmo treinamento que um atleta ou que alguém que está vivenciando boa forma física. Por que não fazemos? Porque gastamos tantas energias em uma academia, em uma outra atividade esportiva, para que o nosso corpo adentre a forma que nós almejamos, e em contrapartida com a nossa espiritualidade, nós somos tão negligentes e omissos. Essa renovação diária, contínua, permanente, é a renovação do homem interior. E o homem interior, queridos, são os nossos pensamentos, os nossos propósitos, os nossos sentimentos, os nossos objetivos, as nossas atitudes, emoções, perspectivas, vontade, consciência. E aí eu cito aqui a expressão talvez mais conhecida nossa dessa renovação mental, que é Romanos capítulo 12, versículo 2, quando Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovem a vossa mente. E não tomem a forma deste século, não tomem a forma deste mundo. Não se assemelhe aos gentios, não se assemelhe aos ímpios. E isso só é possível, queridos, quando a nossa mente é renovada, quando a nossa mente é tomada pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, porque ela nos fará melhores e fará com que Cristo seja moldado e seja impregnado em nossa vida, ou para que a nossa vida seja moldada à semelhança de Cristo, que é o nosso exemplo, que é o nosso modelo, que é o nosso paradigma. Homens são inspiradores, mas o modelo maior é o próprio Cristo, até porque homens que são inspiradores, eles primeiro precisam parecer com Jesus. Então, queridos, não vamos desfalecer, não vamos desanimar. Frente às lutas, frente às dificuldades, frente aos problemas, vamos vencer. Porque eu tenho feito ênfase a isto aqui, essa é a verdadeira teologia a respeito da vida cristã. Quando eu citei no início sobre vida abundante, sobre uma vida superlativa, maiúscula, que Cristo tem para os seus filhos, é a isto que eu me refiro. Não é a esta vida enganadora que a teologia da prosperidade muitas vezes promete, de ausência, de imunidade a problemas, a lutas, a dificuldades. Não. É em meio a estas lutas e dificuldades não desanimarmos, não desfalecermos, não nos sentirmos abandonados, órfãos, desamparados, como disse Paulo, perseguidos, mas não desamparados, atribulados, mas não angustiados, fazendo esse contraponto aqui do apóstolo, que em todas as coisas nós somos expostos às lutas, às dificuldades, aos dissabores da vida, mas por outro lado, Cristo em nós, e há essa renovação diária, contínua, permanente, nós podemos desfrutar de vida, e vida abundante, e vida alegre, e vida feliz, porque essa só Jesus, de fato, pode nos dar e pode nos conceder. Está se sentindo esgotada? Está se sentindo esgotado? Renove as suas forças no Senhor. Voe como águias. Corra, mas não se canse. Caminhe, mas não se fatigue. Só em Cristo
nós podemos experimentar, queridos, a superação, o vencer, o esgotamento das nossas vidas. Vamos orar nesse instante? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Vamos ficar em pé? Assim como domingo fizemos, façamos nessa noite o que está aí desfalecido na sua vida, ou com o que você está desanimado, ou o que está desanimando você, preocupando você. Coloque diante do Senhor. Peça ao Senhor para que o Senhor renove a sua vida, que o Senhor renove o seu ânimo em todos os lugares, em tudo aquilo que você fizer, para que você faça para a glória de Deus, para que você faça objetivando o louvor do Senhor. Ore nesse instante e peça esse renovo, essa mudança, essa transformação, que só em Cristo nós podemos encontrar. Ó Deus, nós nos encontramos aqui diante do Senhor que sonda os nossos corações. O Senhor sabe até mais do que nós mesmos o que nos preocupa, o que nos angustia, o que nos faz desfalecer, desanimar. Ó Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Nós somos tão fracos, Senhor. Nós somos tão limitados. Nós somos tão vulneráveis. Nós somos tão oscilantes. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe pela pequena fé que às vezes habita em nosso coração. Nos perdoe por não enxergarmos a vida com os olhos da Tua palavra muitas vezes. Nos perdoe, Senhor, por querermos buscar na autoajuda a força necessária para enfrentar a vida, quando nós precisamos da ajuda do alto, da ajuda do Senhor. Deus, se nossas vidas nessa noite estão cansadas, desfalecidas, ó Deus, renova-nos. Nos faz crentes nessa noite, servos Teus renovados, com a visão de que o Senhor de fato está conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Nos ajuda a vencer o desânimo, o esgotamento, o pessimismo, a apatia. Nos ajuda a vencer a amargura do nosso coração, o queixume. Deus nos ajuda a colocarmos um sorriso no rosto, não artificialmente, mas algo natural, fruto de uma fé inabalável no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a termos semblantes mais leves, frutos de uma vida que descansa no Deus sábio, que cuida e que cuida da melhor maneira possível. Ó Senhor, tem compaixão das nossas vidas, nos renova, nos anima para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.